Ele era filho de uma prostituta, foi expulso da sua própria casa. Além disso, riscaram o nome dele da herança, apagando seu nome de sobre a face daquela terra. Só que não adianta rejeitar quem Deus escolheu. Tiveram que mandar chamá-lo de volta e ele foi nomeado como juiz em Israel. E eu separei 10 lições sobre Jefté, o personagem bíblico cujo nome aparece registrado na lista dos heróis da fé, lá de Hebreus, capítulo de número 11. Leia a passagem sobre Jefté, que está registrada em Juízes, capítulo de número 11 e 12, e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Então, já que aqui a gente não perde tempo, sem mais delongas, vamos mergulhar. Primeira lição: não deixe o porém te parar. Na vida de Jefté, irmãos, havia um porém. Olha só o que está escrito lá no versículo 1 do capítulo 11. Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. No meio das qualidades de Jefté, havia um porém. Ele era o filho de uma prostituta. Ei, sempre haverá um porém para nos tentar parar. Havia um porém na vida de Ana. Qual era o porém? Ela era estéril. Havia um porém na vida de Abraão. Qual era o porém? Sara era avançada em idade e estéril também. Entre você e a vitória, sempre haverá um porém. Deus quer te usar, porém existem os traumas do passado. Deus quer te usar, porém você se acha incapaz demais. Deus quer te ver na bênção, porém tem um vício aí no meio entre você e o projeto te atrapalhando. Seja um cristão valente e jogue por terra todos os poréns que já foram vencidos na cruz do Calvário através do sacrifício de Jesus. Olha só que coisa incrível que está escrito lá em Hebreus 11, 32, 33. Jefté, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, obtiveram vitória, fecharam a boca de leões. Que coisa linda! Vença todos os poréns como os heróis da fé venceram em Cristo Jesus. Segunda lição: a rejeição sempre estará na rota de quem é chamado. Não tem como ser chamado, ser aceito, sem antes ser rejeitado. Mas fique tranquilo, porque a rejeição dos homens não anula a escolha de Deus em relação à nossa vida. De nada adiantou expulsar Jefté, porque até na cidade onde ele chegou, que era a cidade de Tobi, ele continuou exercendo as habilidades de liderança. Não adianta rejeitar quem foi separado por Deus para um propósito. Tentaram fazer isso com Moisés, tentaram fazer com Davi, tentaram fazer até com o próprio Jesus, mas não adiantou. O céu sabe quem somos e para que e por que estamos aqui. Não adianta torcerem o nariz, te desprezarem, desprezar a sua pregação, desprezar o seu ministério, o dom de louvor que Deus te deu. Na hora em que a batalha vai pegar, vão ter que te chamar como fizeram com Jefté. Vão ter que mandar te chamar. A rejeição na vida de Jefté só serviu de adubo para o seu crescimento. Então faça a mesma coisa. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, eis aí um canal com muita palavra, com muita aplicação pessoal e ensinamento para a nossa vida. Não custa nada, é só você clicar em se inscrever, ativar o sininho de notificações e mergulhar no mar do conhecimento da palavra. Terceira lição: não ignore as qualidades de ninguém. A Bíblia, irmãos, faz questão de destacar primeiro as virtudes de uma pessoa.
E esse foi o caso de Jefté, citado lá em Juízes 11:1, que diz assim: era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. A Bíblia fez questão de destacar primeiro as qualidades de Jefté, dizendo que ele era valente, que ele era valoroso, mas os irmãos de Jefté ignoraram as qualidades e preferiram focar num detalhe, num defeito que não era culpa de Jefté. Um defeito foi bastante, irmãos, para ele ser expulso da família. Jesus edificou a igreja, irmãos, como um corpo, com membros ligados uns aos outros. E em João 17:23, Jesus diz as seguintes palavras: que eles, falando de nós, Jesus falando de nós, que eles sejam perfeitos em união, perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que o tens amado a eles como tens amado a mim. Jesus está dizendo o seguinte, irmão, está dizendo que a nossa unidade é o fator vital para que o mundo conheça que Jesus foi enviado pelo Pai. Em outras palavras, o mundo vai olhar para uma igreja amável, acolhedora, unida e vai testificar que Jesus Cristo vive e reina para sempre. Mas para isso nós precisamos funcionar como um corpo de Cristo, não maximizando os defeitos e ignorando as qualidades uns dos outros. Não existe convivência pacífica onde os defeitos do outro é supervalorizado. Então, muito cuidado com isso. Supervalorize as qualidades das pessoas. Quarta lição: não se vitimize. Irmãos, os versículos 2 e 3 do capítulo 11 diz que os irmãos de Jefté expulsaram ele de casa. Olha como é que isso é traumático. Tiraram ele da herança. E em seguida os homens levianos, que eram os barras pesadas daquela cidade, da cidade de Tobi, se juntaram a Jefté e ele se tornou chefe daqueles homens de má reputação. Mas perceba que a vida dele não parou, a vida de Jefté não parou por causa daquele episódio ruim. Ele não entrou, irmãos, em uma caverna e ficou se lamentando pelo fato de alguém não gostar dele. Jefté tinha tudo para ser uma pessoa derrotada, sem vida, sem sonho, sem projeto, sem esperança. Mas ele não fez assim, ele não agiu assim. Não escolha a postura de uma pessoa desanimada, derrotada, vitimada por causa do abandono, a rejeição de alguém em relação a você. Há um futuro lindo pela frente esperando e você não pode parar na incapacidade de alguém em ver suas qualidades. Continue, sua vida precisa fluir na presença de Deus. Só depende agora de você. Quinta lição: não é onde você nasce que determina o que você vai ser. Aleluia. Mesmo Jefté não tendo culpa de seu nascimento, podemos dizer, irmãos, que Jefté já nasceu no prejuízo, filho de uma meretriz. Seu pai, que se chamava Gileade, tinha apenas uma esposa, mas acabou gerando um filho de seu relacionamento com uma prostituta, relacionamento anterior ou posterior. Pelo menos Gileade, pai de Jefté, assumiu a paternidade. Irmãos, Jefté, ele tem uma difícil herança familiar. Tem pessoas que já nasceram, irmãos, herdando um bom nome. Outros já nasceram em um lar repleto de amor, de cuidado, de atenção. Mas a gente sabe que nem todos têm essa oportunidade, independente do ensinamento que você recebeu, dos pais que você tem ou teve, independente da sua realidade, da sua origem familiar. Deus é rico em graça e misericórdia para te acolher, te capacitar e fazer uma reviravolta na sua vida, como fez na vida de Jefté. Jefté pode até ser filho de uma meretriz, mas o pai dele é o mesmo pai que nós servimos. Sexta lição:
Nem sempre os melhores estarão lutando do teu lado. Isso aqui é muito forte, irmãos. O versículo 3 diz que os homens levianos se juntaram a Jefté. Os homens levianos eram pessoas de má fama, mal vistas pela sociedade. Com Jesus também não foi diferente. Tinham Pedro, tinham Judas, tinham Tomé, pessoas com diversas dificuldades e que precisavam ser lapidadas por Jesus. Com Davi foi a mesma coisa. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 22, 2, que na caverna de Adulão se juntaram a Davi todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes, homens que se encontravam em aperto. E Davi foi líder deles. Olha que coisa interessante. Na nossa vida também é assim. Pessoas ruins, falhas, que precisam ser lapidadas, se aproximam de nós também. E Deus conta conosco para ser luz, para que através de nossas vidas, essas pessoas tenham um encontro verdadeiro com Jesus e tenham as suas vidas transformadas. Faça o seguinte, faça a sua parte. Se a pessoa não quiser, tudo bem, mas faça a sua parte. Seja a bênção na vida de alguém que a sociedade rejeitou. 7ª lição, não tente agir na força do seu braço. Irmãos, assim como Jefté foi expulso da sua própria casa, ele não tentou resolver nada na força do braço, assim, quando ele foi expulso. Por muito pouco, com certeza, muitos no lugar dele teriam brigado, discutido ou montado uma rebelião contra os seus opositores, mas Jefté fez o que nós devemos fazer. Ele entregou tudo na mão de Deus. Quando eu entro em cena para tentar resolver aquilo que não deveria, Deus sai de cena e me deixa resolver do meu jeito. E com certeza o meu jeito não é o jeito certo. Então, evite desgastes desnecessários e entregue tudo nas mãos de Deus. 8ª lição, você não precisa de padrinhos, você só precisa de Deus na sua vida. No versículo, irmãos, 6 do capítulo 11, os mesmos que rejeitaram Jefté souberam que ele tinha uma grande habilidade e unção de Deus para liderar. A notícia chegou até eles. E aí tiveram que chamá-lo para que ele liderasse o grupo e os ajudasse a vencer o inimigo que estava se levantando. Que bênção, irmãos. Deus abriu uma porta para Jefté. Onde ele foi humilhado, Deus fez ele ser exaltado. Não são as pessoas que abrem portas para nós. É Deus que abre. Na vida do cristão, irmãos, não existe história de apadrinhamento. Quem te planta na empresa é Deus. Quem abre as portas para você entrar é Deus. As pessoas são apenas canais pelos quais Deus opera na nossa vida. Não precisamos brigar ou fazer politicagem para chegar em algum lugar. Na hora certa, o próprio Deus fará um caminho. 9ª lição, ser precipitado custa muito caro, irmãos. Já que todo ser humano não é perfeito, Jefté também não foge dessa regra. Infelizmente, Jefté fez um voto, uma promessa precipitada para Deus. Ele disse no versículo de número 31 do capítulo 11, que nós acabamos de ler, que se ele tivesse vitória, sacrificaria o primeiro que saísse na porta e fosse ao encontro dele. Infelizmente, quem saiu na porta foi a própria filha de Jefté. E agora, vai sacrificar? Deus, irmãos, não aceita sacrifícios humanos, a gente sabe disso. Há várias controvérsias sobre esse texto. Alguns teólogos acreditam que Jefté não está familiarizado com as práticas de sacrifícios humanos das outras nações
sacrificou a sua própria filha. E outros acreditam que não, pelo fato de Jefté aparecer em Hebreus capítulo 11 como herói da fé. Mas o fato aqui é o seguinte: uma coisa é sacrificar, outra coisa é Deus aceitar. Se ele sacrificou, não foi Deus que pediu e Deus não aceitou. Mas o ponto que eu quero deixar aqui é a precipitação. Cuidado, espere, ore, jamais seja levada pela precipitação em julgar, comprar, casar, falar ou deduzir. É melhor esperar um pouco do que beber águas amargas. 10ª lição: não dê o que Deus não te pediu. Irmãos, Deus não tinha pedido voto para Jefté. Não precisamos citar, inventar nada para alcançarmos a Deus. Já existe a oração para alcançarmos o coração de Deus. Não precisamos de mecanismo, temos a palavra. Pela palavra aprendemos como adorar a Deus. Não somos nós, irmãos, que vamos dizer o que Deus deve aceitar, mas sim é Deus que nos diz o que Ele quer receber de nós. Salmo 51, 17, o que Deus quer é isso aqui, ó. Os sacrifícios não agradam a Deus. O que agrada a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará, diz lá o salmista. O que Deus pede de nós é a obediência à sua palavra e não sacrifícios. Não que o voto seja proibido. Jesus falou em Mateus 5,33 em diante que o ideal é não votar, é não jurar. Mas Eclesiastes 5,4 e o versículo 5 diz que se alguém faz algum voto a Deus possível de ser cumprido, tem que cumprir sem demora. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco, por acompanhar esse canal. Tenho sentido de perto o carinho dos irmãos para conosco. O muito obrigado de vocês é um comentário que você deixa. O muito obrigado é um compartilhamento, é uma inscrição que você faz no canal. Isso serve como incentivo para a gente continuar nesse trabalho. Que Deus te abençoe. Deixe seu comentário aí. Eu tenho prazer de te responder para a glória de Deus.